Você já ouviu falar na febre do Nilo Ocidental? Acho que não, né? Pois é, ela existe. É uma infecção viral transmitida por um mosquito que pode afetar o sistema nervoso nos casos mais graves. Pra vocês terem ideia, aqui no Brasil já existem registros, inclusive, da doença e, inclusive, um paciente, infelizmente, morreu. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o Douglas França ao vivo agora, porque ele está ao lado da médica Sara Dominique para falar sobre esse assunto com a gente agora. E o que a gente quer saber, Douglas, a doença já é motivo de preocupação? Não é possível que seja mais um mosquitinho que vem causando problemas além do Aedes aegypti e outros mais também, hein, Douglas? Wilson, o assunto requer muita atenção, mas não há motivos para pânico. Como você acabou de citar, né? Casos foram registrados no Brasil, inclusive uma morte. Essa infecção acontece através da picada de um mosquito, o pernilongo, a famosa muriçoca, e, de fato, em alguns casos pode evoluir de forma grave, atingindo aí o sistema nervoso. Para a gente entender mais sobre essa doença, né, quais são os efeitos, os sintomas, como acontece o diagnóstico, estou aqui com a doutora Sara Dominique, que é infectologista. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. A gente, inclusive, conversava aqui, né, agora há pouco sobre esse assunto. Então, a principal maneira de evitar essa doença, de prevenir, é evitar a picada desse mosquito, mas às vezes é bem complicado, né? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Wilson. Perfeitamente. A maior forma de prevenção e a melhor forma é evitar a picada do mosquito Culex, né, que a gente conhece popularmente como muriçoca, pernilongo, e das formas mais variadas, uso de repelente, telas, mosquiteiros, roupas com mangas longas, calças compridas, saias compridas, lembrando que o período que o mosquito sai, né, para realizar a picada é o período noturno, um pouco diferente do Aedes aegypti. Então, a gente se expõe à muriçoca mais no período da noite. Doutora, e o que é que acontece quando essa doença afeta o sistema nervoso? Normalmente acontece o quadro de encefalite, que é a infecção direta do vírus no cérebro mesmo, e meningite, que é a infecção dos tecidos que recobrem o cérebro, né? Digamos assim, são as camadas protetoras do cérebro que a gente conhece muito na forma bacteriana, mas nesse caso é pelo vírus do Nilo Ocidental e pode haver uma associação da encefalite e da meningite. Isso já acontece na forma aguda, nos primeiros dias de doença, costuma evoluir ali com 2, 3 dias. E a forma de Guillain-Barré, que é uma paralisia, aí já é uma forma mais tardia, uma semana, às vezes até 2 meses depois, ainda pode ser um efeito, uma complicação, digamos assim, do vírus do Nilo Ocidental. Agora, doutora, existe um grupo de risco para a evolução da doença nessa forma grave? Sim, como para outras doenças infecciosas, inclusive dengue, as formas mais graves costumam acontecer em pessoas imunossuprimidas, e aí eu falo de imunossupressão de qualquer causa, né? Não somente o vírus HIV, mas uso de corticoide em dose imunossupressora, pessoas transplantadas que fazem uso de substâncias para controlar o sistema imune, para não haver rejeição de transplante, pessoas que tratam doenças crônicas com imunobiológicos, quimioterápicos, tratamentos de câncer, enfim, várias situações, e idosos. Inclusive, o falecimento que teve foi uma idosa de 77 anos no litoral de Santa Catarina. Agora, doutora, no geral, quais são os sintomas, né? Como é que essa doença surge? A doença vai surgir em aproximadamente 20%. Então, a gente tem uma doença aguda viral febril, que na maioria das vezes não causará sintomas. Então, 80% não vai ter sintoma. Então, os 20% terão sintomas idênticos à dengue, à zika, chikungunya, com febre, dor nas articulações, dor no corpo, dor de cabeça, inclusive dor atrás dos olhos, né, que é bem característico de dengue, mas que para a febre do Nilo Ocidental também acontece, dor abdominal, náusea, diarreia, e é aí que entram os sintomas neurológicos, que menos de 1% desses 20% pode evoluir com crise convulsiva, alteração do nível de consciência, piora dos vômitos, até o coma. E aí a equipe precisa pensar em febre do Nilo Ocidental e investigar. Como é que é feito o diagnóstico? Tem 2 formas. Nos dias iniciais, a gente pode pedir a pesquisa do material genético do vírus, é um exame chamado RT-PCR, que a gente pode fazer no sangue, também pode fazer no líquor, que é o líquido que recobre o cérebro, e também a sorologia, dias posteriores ao início dos sintomas, pesquisando IgM e IgG, tanto no líquor quanto no sangue.
E a pessoa pode pegar essa doença de uma outra pessoa, ela é contagiosa? Não, só através da picada desse mosquito, né? Não, a única transmissão entre pessoas é a via transplacentária. Uma gestante, ela pode transmitir para o feto, para o embrião, mas a transmissão pelo contato ser humano com ser humano, por secreções, contato pele a pele, não. A via sexual é até reconhecida, mas não é a principal via de transmissão. Contato pele a pele, secreção respiratória, não. É necessária a picada do pernilongo. Agora, doutora, recebendo o diagnóstico, como é que é feito o tratamento? Não existe um antiviral ou medicamento específico, o tratamento é controle dos sintomas e para os casos neurológicos, todo o suporte que a medicina oferece para casos de meningite, necessidade de intubação, ventilação mecânica, terapia intensiva, mas não existe um remédio específico, assim como também não há vacina para a prevenção. Agora, doutora, a gente falava agora há pouco que não é uma doença recente, mas o que vem chamando a atenção é a maneira como ela tem evoluído, né, para a forma grave, né? Sim, os casos chamam a atenção agora no mês de agosto de 2026 em virtude da manifestação rara neurológica, que é menor que 1% na população mundial, mas quanto mais casos aconteçam, maior a probabilidade da forma rara acontecer também. Então, o que chamou a atenção das autoridades aqui no Brasil é a febre do Nilo Ocidental nos brasileiros acontecer com as manifestações neurológicas, o que é preocupante, já que não tem remédio. Agora, doutora, diante dos casos confirmados, né, inclusive uma morte, é motivo, como eu falei no início, é motivo de preocupação, é um assunto que precisa ser discutido, as pessoas precisam conhecer, né, sobre as causas, os sintomas, a evolução de forma grave, mas não é motivo ainda de pânico, né? Não existe um risco de pandemia, já que é uma doença que precisa de vetor, mas o Culex ele tem uma prevalência no Brasil inteiro. O que a gente deve é alertar as pessoas que evitem a exposição à picada do mosquito. E sentiu sintomas, procurar o médico. Imediatamente. Muito obrigado. Conversamos com a doutora infectologista Sara Dominique, orientações importantíssimas. E é isso, é evitar ao máximo, usar repelente, roupas compridas, manter a casa limpa, ou seja, fazer tudo para diminuir, né, esses mosquitos dentro de casa, enfim, porque a infecção se dá através da picada do pernilongo, que a gente conhece como muriçoca, e que, infelizmente, em muitos casos pode evoluir para maneira bem grave e terminar em óbito, como a gente já tem um caso registrado aqui no Brasil, Wilson.